Olá, seja bem-vindo mais uma vez. E nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês a nova atualização do nosso Boot, a ferramenta inteligente que cria planilhas para você, escolhe as melhores dezenas, faz muita coisa, tá? Então, se você quer entender como funciona esse Boot, quer ver todas as funcionalidades dele, é bem simples. Aqui no nosso site Jogue Fácil AWS tem a opção aqui, ó. Chegou a nova atualização do Boot, você clica aqui em Saiba Mais. Você vai ter acesso a todas as funções dele, vai ter os vídeos explicativos como que ele funciona. É interessante você assistir todos os vídeos para você entender a força que o Boot tem, tá? E nesse vídeo de hoje, mostrando novos recursos que eu coloquei no nosso Boot. Tenho certeza que vai te ajudar. E esses recursos que a gente bota no Boot é com base dos nossos clientes que já tem e eles vão necessitando de alguns recursos e a gente vai colocando no Boot, tá bom? Então, se você tem interesse também, é bem simples, ó. Clica nesse botão Saiba Mais. Você vai ter acesso a todas as informações, lê com calma e você pode estar adquirindo o Boot, tá? É um preço bem acessível, eu tenho certeza que vai caber no seu orçamento, tá bom? Lembrando que esse mês a gente vai estar abrindo a nova turma, tá? Então a nova turma do curso a gente vai abrir esse mês, então se você quer entrar no curso de Excel para loterias, você fica ligado, porque a gente vai estar abrindo aí a nova turma. Você vai poder fazer parte dessa turma e vai aprender a criar suas próprias planilhas com muita programação VBA, muito código VBA. Tenho certeza que vai ajudar aí no processo da criação de suas planilhas. Para quem já tem um Boot é bem simples, basta ir no e-mail e baixar novamente que ele já vai estar atualizado, beleza? Esse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo, que é muito importante para todos entenderem. Se você já sabe como que instala o Boot, é só você adiantar o vídeo, que tá? Esse vídeo aqui vai ser bem para aquelas pessoas que ainda não sabem instalar o Boot. Eu vou mostrar como que faz. Botão direito do mouse, vem em propriedades, vem aqui, vai ter o nome aqui, ó, desbloquear. Você marca, logo aqui embaixo vai ter, ó, você marca, clica em aplicar e dá OK. Só assim você vai poder abrir aqui o Boot, tá bom? Vamos aqui abrir o Boot para você entender como que funciona. Bom, o Boot, tá, gente, ele só vai funcionar em Excel 2013 ou superior, então é interessante se o Excel tá atualizado. Se você usa um Excel 2003 ou um Excel 2007 ou um Excel 2010, eu não recomendo, porque pode algum recurso dar algum bug, né? Então é interessante você usar aí um Excel 2016 ou superior. Se você não tem o Excel 2016 atualizado, você pode entrar em contato no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, você solicita lá o link, que eu te mando o link de como instalar o Excel gratuitamente, a versão 2016, de forma simples e rápida. Essa mesma versão que eu uso aqui, tá? Ela é totalmente gratuita. Então, gente, aqui, ó, quando você abrir a primeira vez, ele vai mostrar essa opção aqui, ó, habilitar conteúdo. Você tem que clicar em habilitar conteúdo. Depois que você habilitar o conteúdo, tá? Você observa aqui que no meu Excel, ó, a barra de tarefas aqui do Excel, ó, apareceu dois nomes Jogue Fácil AWS, tá? Esse nome aqui, ó, esse é o Boot que eu já tenho instalado no meu computador. E esse aqui é o novo Boot que eu abri aqui agora, tá? Então, se você já tem o Boot, tá? Você tem que vir aqui na guia desenvolvedor para poder funcionar, tá? Se você não sabe como habilitar essa guia desenvolvedor, lá no seu e-mail você recebeu vários vídeos. Vai lá no vídeo 3 que eu mostro como que você ativa essa guia aqui, tá bom? Então, você vai vir aqui na guia desenvolvedor, você vem aqui, ó, suplementos do Excel, tá? Você vai ter que vir aqui, ó, para quem já tem um Boot, ó, vem aqui, seleciona aqui, ó, tira a caixinha, o seu vai estar selecionado. Você desmarca e dá um OK. Então você observa que agora sumiu. Só tem esse Jogue Fácil, que é justamente o Boot que a gente está aberto aqui. Antes de instalar, você tem que vir aqui, ó, arquivo, vem aqui em opções, você vem aqui, ó, central de confiabilidade, configuração da central, você vem aqui, ó, configuração de macro, você tem que habilitar essa opção e você tem que marcar essa opção, tá? Essas duas opções aqui, ó, tem que estar marcada para tudo funcionar corretamente, beleza? Tá marcado, beleza? Deixa marcado aí e dá um OK. Dá OK aqui novamente. Você vai vir aqui e vai clicar aqui, ó, instalar o Boot, tá? Então você vai clicar aqui e vai pedir para instalar o Boot. Pronto, ó, ele vai dar a mensagem que o Boot foi atualizado, ó, ele fechou o Excel e abriu aqui um Excel em branco. Você observa que aqui agora tá a ferramenta Jogue Fácil AWS. Então toda vez que você abrir o Excel agora, uma nova instância, vai ficar aqui a opção Jogue Fácil AWS. Aqui eu vou aqui em arquivo, vou criar um novo documento, tá? Um novo documento aqui em branco, só para você entender. Agora você vem aqui, ó, isso você só vai fazer a primeira vez, tá, gente? Vem aqui em desenvolvedor, vem em suplemento do Excel, vai aqui, ó, procurar. Depois que você fez aqui procurar, ó, você vai selecionar esse endereço aqui, ó, tá? No seu vai aparecer o seu nome, tá? O nome do seu computador, mas simplesmente você vem aqui, ó, e copia esse endereço aqui, ó, dá um Ctrl C, beleza? Aí aqui você pode cancelar e aqui também você pode cancelar. Agora você vem aqui em arquivo, vem aqui em opções,
vem aqui novamente, central de confiabilidade, configuração da central, e vem aqui, ó, locais confiáveis, tá? Isso aqui é muito importante você fazer para o Excel não ficar mostrando uma mensagem toda vez que você abre o Excel. Então você tem que fazer isso para acabar com esse aviso que vai ficar acontecendo no seu Excel. Você vem aqui, ó, adicionar um novo local. Aqui o nome que tiver você deleta, tá? O nome que tiver você deleta e você cola aquele caminho que a gente colou. E aqui é interessante você colocar uma barrinha também aqui, tá, gente? No final, ó. Você seleciona aqui, eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colar. Então você vai colocar aquele mesmo endereço que a gente copiou. Claro, o meu computador tá o nome 7, no seu vai estar o seu nome ou qualquer outra informação, vai ser diferente, tá? Não adianta você querer colocar igual o meu, tem que fazer o passo a passo, copia lá o endereço e traz para cá. Feito isso, você vai dar um OK. Eu não vou dar OK aqui agora porque eu já tenho esse caminho aqui no meu computador, que é justamente esse aqui, ó, esse que está mostrando aqui, ó, ele já está salvo no meu computador. Então você fez isso, você dá OK, depois você dá OK novamente, fazendo assim o seu Excel não vai mostrar a mensagem toda vez que você abrir o Excel. Então é muito importante você fazer esse passo, beleza? Vamos aqui para as ferramentas para me mostrar para vocês como que funciona. Para usar a ferramenta, tá, gente, você precisa cadastrar uma chave, tá? Essa chave, quando você vai instalar ou quando você vai usar a ferramenta, caso você ainda não tenha gerado a sua senha, ele vai pedir para gerar. Um exemplo aqui, ó, eu vou aqui clicar no Gera Sorte. Então observa que ele vai mostrar essa tela aqui, ó, renovar a sua assinatura. Então ele vai gerar essa senha aqui, ó. Toda vez ele vai gerar uma senha diferente, tá? Se eu fechar aqui o Excel e abrir o Excel novamente, isso aqui vai ser uma nova senha, gente. Então toda vez que você clicar nesse botão aqui, ó, para você enviar a senha para a gente poder cadastrar a sua assinatura, chegou nessa tela, envia essa senha aqui, ó, copia, tá? E envia lá no e-mail ou no WhatsApp, ou então você faz uma foto e envia pra gente. E você fica aguardando nessa tela, não fecha, fica aguardando nessa tela que a gente vai enviar a senha para você. Então beleza, depois que você enviou aqui a senha pra gente, a gente vai te enviar uma nova senha, tá? Essa senha a gente vai te enviar no teu WhatsApp ou no teu e-mail, você escolhe. E aí quando eu enviar, simplesmente você vai deletar o que você já tinha, né? Aquele nome que tinha aqui. E você vai dar um Ctrl V, vai colar a senha que a gente vai enviar para você. Você tem que fazer esse passo, tá? Só a primeira vez para poder você atualizar aí a sua assinatura, beleza? Feito isso aqui, ó, você vai colocar a senha e aí você vai clicar em OK. Pronto, ó, vai dar a mensagem, parabéns, sua assinatura foi ativada com sucesso. Pronto, e aí agora ele está funcionando 100%. Então toda a ferramenta que eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer agora porque a assinatura ela foi validada e foi ativada, tá? Então é assim que funciona, não tem segredo, gente. Você fazendo esse passo a passo aí, você vai conseguir usar aí o seu sistema tranquilo, tá bom? Se você quer entender como que funciona, tá, gente, ó, é muito simples. Você vem aqui em informações, ó, e aqui tem vários vídeos, ó, como usar, tá? Você tem que assistir esses vídeos aqui, mais os vídeos que a gente enviou no teu e-mail, tá? Para você entender, porque tem muito recurso, não cabe só em um vídeo. Então a gente dividiu em vários vídeos, todos os vídeos tá no seu e-mail, ou você procura aqui no nosso canal por Boot WS, você vai encontrar, tá? Então não vou explicar todas essas ferramentas, vou explicar só algumas, porque a maioria a gente já explicou em vídeos anteriores, tá? Mas se você quer dominar essa ferramenta, tá? É interessante você assistir todos os vídeos. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo foi os novos recursos que a gente colocou, tá? Então qual foi um recurso bastante interessante que a gente colocou aqui agora? Aqui no Gera Sorte, a gente tinha a opção aqui, ó, gerar com intervalo de dezenas, né? Quando você clicava, ele mostrava, você tinha que digitar passo a passo. Agora não, quando você clica, ó, ele vai abrir uma nova interface, onde você vai definir o intervalo de dezenas, tá? Primeiro aqui, ó, eu vou gerar aqui algumas dezenas para dar o exemplo para vocês. Mas, é como eu tô falando, vocês podem ser qualquer planilha que vocês tenham, tá, gente? Não tem necessidade de ser só as planilhas de Jogue Fácil. Esses recursos funcionam em qualquer planilha que você tem. Aqui, ó, eu vou dar um exemplo, eu vou gerar aqui alguns jogos aleatórios, tá? Então vou colocar aqui para Lotofácil, 5 colunas e 5 linhas. Estou criando um painel de números aqui, ó, e vou clicar aqui em gerar, certo? Então eu gerei aqui um painel. Digamos que desses números aqui você queria gerar jogos, tá? Não interessa se os números estão assim ou se estão na horizontal, tá? O interessante é que entre os números não tem espaço vazio. Eu já expliquei esse detalhe em algum vídeo aqui do nosso canal. Mas digamos que você queria ali um fechamento com 18 dezenas, um exemplo. Só vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou colocar aqui do 1 ao 18 para melhor entendimento para vocês.
mas vocês poderiam estar qualquer sequência de números. A mesma coisa, eu posso vir aqui, ó, nessa ferramenta, painel de números, eu posso colocar aqui, ó, do 1 ao 25, tá? 18 colunas, uma linha. Ó, vou selecionar aqui embaixo, só para você entender, vou clicar em gerar, ó. A mesma coisa, o sistema ele gerou para mim uma sequência de 18 números que tá do 1 ao 25. Só que ele não colocou na ordem, né? Outro canto que você pode usar esse painel para gerar números é aqui, ó, gera sorte, tá? Você vai colocar ó, o menor, o maior, total de dezenas por jogo, 18, e aqui você informa a quantidade de linhas, né? Total de jogos. Eu vou querer só um. Vou selecionar esse local aqui, ó, vou clicar aqui em gerar. Então você observa que aqui, ó, ele fez a mesma coisa que esse aqui fez, tá? Só que esse aqui, ó, se eu quiser deixar os números na ordem, ó, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, e peço para gerar novamente, ó. Ele gerou uma sequência diferente, mas agora ele colocou na ordem. E esse aqui, ó, não está na ordem, e esse aqui também ele não vai gerar na ordem. Vai ser números embaralhados, tá? Só para você entender que aqui você pode usar também. Agora o recurso que eu quero mostrar para vocês, que a gente colocou, foi esse aqui, ó. É gerar com intervalos. Então você vai clicar, ó, ele vai abrir essa nova caixinha aqui. E aí como que funciona? Se gerar com intervalo, só para você entender, ó. Você vai selecionar o intervalo que está os seus números. Eu vou dar um exemplo aqui nesse primeiro, ó. Selecionei o intervalo, volta aqui, ó, e dou 2 cliques aqui dentro. Ele vai trazer a referência. Ele vai perguntar o total de linhas que eu quero. Digamos que eu vou colocar 8 linhas. Quantidade de dezenas por linha. Eu vou dizer que eu quero 15, tá? E o local inicial dos números. Então os números eu vou salvar nesse local aqui. Um exemplo. Seleciono o local, volto aqui e dou 2 cliques. Aqui ele vai perguntar se eu quero os jogos na ordem crescente. Se sim, você deixa marcado sim, se não, você coloca aqui não. Eu vou deixar na ordem crescente aqui, ó, e clica aqui em gerar. Então, o sistema, ele gerou para mim, tá? 8 linhas, tá? Com 15 números, com base nesses números que estão aqui, tá? Ele simplesmente fez isso. Isso ele vai fazer, gente, no modo aleatório. Se eu quero que seja os números, seja no modo aleatório, né? Não seja na ordem crescente, é simplesmente eu marco aqui não e clico em gerar. Então toda vez que eu clicar, ele gera uma sequência diferente. Os números não estão na ordem, tá? Mas aqui a gente sabe que a gente tem a ferramenta também, que eu fiz uma atualização, que ele coloca os números na ordem crescente. Essa função aqui, ó. Agora você tem que selecionar a primeira linha, tá? Para poder funcionar. Ou você seleciona o intervalo. Ó, se eu deixar que nem era antes, ó, selecionar só a primeira dezena aqui e clicar em ordem crescente, ó, ele vai dizer que eu preciso selecionar de 2 ou mais células para poder continuar. Você vai ter que selecionar o primeiro intervalo aqui, tá? Ou você seleciona tudo. Primeiro, ó, vou selecionar só o primeiro jogo, ó. Venho aqui, ó, ordem crescente. Observa que ele colocou todos os números na ordem crescente. Vou gerar novamente aqui, ó, misturado, só para você entender. Ou você seleciona tudo aqui, ó, seleciona tudo, ordem crescente, tá? Então, essa nova funcionalidade aqui no ordem crescente também a gente ativou. Novamente, ó, vou gerar os números aleatórios. Se eu deixar como era antes, ó, e fizer isso aqui, ó, ordem crescente, não vai funcionar. Tem que selecionar aqui o intervalo, tá? Ou tudo ou a primeira linha. Selecionou, vem aqui ordem crescente, ele deixa todos os números na ordem crescente. É bem simples. E aí, ó, novamente, tá com o mesmo parâmetro selecionado, né? Eu venho aqui, ó, clico em gerar. Ele vai gerar sempre no mesma referência que tiver aqui, ó. Observa que está D12, ó. Eu posso selecionar aqui, ó, e vir aqui gerar. Sempre ele vai selecionar os números na referência que está aqui. Se eu quero colocar mais 8 jogos aqui embaixo, ó, eu seleciono lá o local e dou 2 cliques aqui novamente para ele pegar a referência. Aí sim, ó, eu clico em gerar, ele vai gerar lá os jogos com base, tá? Então, quando você coloca a referência aqui, ó, aonde você tiver selecionado, sempre ele vai colocar ali naquele local. Tá? Então essa ferramenta aqui ficou bastante interessante. Então aqui, ó, eu gerei com base nesse intervalo aqui, tá? E eu também posso gerar aqui com base nessa posição aqui, ó. Vou gerar aqui agora para você entender, ó. Só que eu vou mudar aqui o intervalo, ó. Vou selecionar o intervalo, ó, dar 2 cliques. Total, eu vou querer agora 24 combinações. Vai ser 24 linhas. 15 dezenas e a referência vai ser aqui agora, tá? Ó, vou selecionar para trazer a referência onde eu quero salvar os jogos. Ordem crescente sim, clique em gerar. Então observa que agora nosso sistema ele gerou 24 jogos para mim aqui, ó, com base nessas 18 dezenas. Ah não, eu queria gerar com base nessas dezenas aqui que está misturada. Como que você faz? A mesma coisa, ó, seleciona aqui o intervalo, né? É outro intervalo, dou 2 cliques, ele já trouxe a referência. O resto aqui eu queria tudo do mesmo jeito, só vou colocar aqui que não é na ordem crescente os números. A referência já está ok, clique em gerar. Pronto. Agora você observa que ele gerou os jogos com base nessa referência aqui, ó. Nessa referência aqui.
tá? E isso, gente, depois que você gerar os jogos, você pode montar esse fechamento, tá? Como que você faz? O nosso sistema faz isso aqui, ó. Por quê? Porque se você apagar aqui, ó, beleza, aqui não acontece nada, porque não está vinculado. O nosso sistema tem a opção de você fazer isso automático. Então observa, ó, aqui ó, tem matriz alto. Vai abrir essa caixinha aqui, ó, você seleciona esse intervalo, que foi o que você usou com base para gerar os jogos. Dá OK e agora você seleciona aqui os jogos. Ó, simples assim, os números não precisam estar na ordem crescente, tá? Ó, pronto. Cliquei, terminou 24 linha formatada. Então, se você apagar isso aqui agora, ó, o que é que acontece? Ó, os números lá, eles vão se apagar também, porque eles geraram com base nesses números aqui, ó, nesses números que a gente fez e gerou esse fechamento. Se eu colocar aqui um W aqui, ó, aonde tem aquele número, ele vai colocar um W. Então, isso aqui, ó, o nosso boot, ele já faz de forma simples e automática. E você observa aqui que os números, ó, não estão na ordem crescente, né? Se você quiser deixar esses números na ordem crescente, será que funciona? Mesmo ele estando já automático, ó, seleciona aqui o intervalo, ordem crescente. Ó, ele deixou todos os jogos na ordem crescente. Então, quando você digitar aqui uma nova sequência, ó, 5, 8, ele já vai também atualizando automaticamente com a nova sequência. Os números estão na ordem crescente. Claro, se você digitar aqui uma sequência diferente, ó, olha aqui, ó, vou novamente aqui no painel, menor 1, maior 25, vou querer 18 colunas e uma linha, tá? Vou gerar aqui, ó. Quando eu gerar, esses números aqui, eles vão mudar, porque já está vinculado, ó. Ó, mudei, alterou. Então, toda vez que a gente alterar, ó, eles não estão na ordem crescente, né? Eles vão vir na ordem aqui dos números, tá? Isso eu só estou mostrando que mesmo depois que tiver com a fórmula, você pode vir aqui, ordem crescente, ele deixa tudo na ordem crescente e tudo automático. Tá? Então tem essa funcionalidade aqui do nosso sistema. Então você pode gerar infinitamente, tá? Você pode fazer infinitamente definindo já os critérios, beleza? Outra coisa que a gente colocou aqui no nosso boot, tá, gente, foi a parte de conferidor. A gente colocou um novo recurso agora, que você pode fazer vários filtros agora com esse conferidor. Além de você fazer lá para marcar os pontos, você pode usar ele para fazer planilhas com filtro. Tá? Como que funciona, tá? Digamos que aqui, ó, só um exemplo, tá, gente? Estou fazendo isso aqui só para você entender a força do nosso sistema. Digamos que aqui fosse o simulador de pontos, ó, simulador. Então a gente vai digitar aqui 15 números, tá? A gente tem o nosso boot, a gente não precisa digitar, né? Só pedir para ele criar para nós, ó. Coloquei aqui 15 números, selecionei o local, uma linha. Então aqui, ó, a gente já tem um conferidor, beleza? Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar e vai fazer um conferidor nesse local, ó. Nesse local vai ser o que a gente vai conferir aqui os pontos com base nesse conferidor que a gente criou. Então aqui, ó, ele vai perguntar qual as células que vai ficar os pontos, tá? Lembrando que os pontos sempre tem que ficar à direita. Então aqui, ó, vai ficar nesse local. Selecionei o local, volto aqui, ó, e vou dar 2 cliques aqui para ele trazer a referência, certo? Aqui ele vai perguntar em qual célula está a primeira dezena do conferidor, ó. Primeira dezena não tá. Tá aqui nesse local do conferidor. Volta aqui e dá 2 cliques. Aqui o passo 3, ó, quantas dezenas tem o conferidor? Tem 15. Correto? E aqui ele vai perguntar em qual célula fica a primeira dezena do fechamento, ó. Fica aqui nesse local. Seleciono e venho e dou 2 cliques aqui, ó. Dou um clique duplo, tá? Ou você pode digitar a referência também, se você souber, pode digitar a referência. Nem precisa colocar a cifra não, coloca o 12, que é esse local aqui, tá? Passo 5, ó. Quantas dezenas tem o jogo? Esse aqui foi o novo recurso que a gente colocou. Esse passo 5 foi o novo recurso que a gente adicionou. Você precisa saber quantas dezenas tem aqui o jogo. Quantas dezenas por jogo, certo? Então aqui tem 15, então você vem aqui e coloca o número 15. Aqui ele vai perguntar quantos jogos, aqui a gente tem 24, né? E aqui você vai dar o nome do filtro. No caso aqui, a gente vai usar C, que é o filtro que a gente vai usar para contar os pontos, né? Quantos pontos fez os jogos. Coloquei aqui o nome AC e clique em confirmar. Automaticamente, gente, ó, ele já fez a referência para mim. Então nesse local aqui, ó, deixa eu só colocar aqui uma cor diferente para destacar. Então nesse local aqui agora, qualquer número que eu colocar aqui, ó, vou deletar aqui só para você entender, ó, os pontos já estão automáticos, ó, vou digitando ali, ó, e ele já vai fazendo a premiação, tá? É bem simples, então já está automático. Então se eu quero pegar aqui, ó, e fazer uma simulação dessas 18, eu quero acertar 15, né? Só para você entender, ó, você vem aqui novamente e você vem aqui, ó, gera sorte, gerar com intervalo, tá? Você pode gerar aqui com intervalo, ó. Vou aqui, ó, gerar com intervalo. E aí eu vou selecionar esse intervalo, ó, vou selecionar, vou trazer ele para cá. Quantas de linha, né? No caso eu vou fazer só uma simulação, eu só preciso de uma linha. Dezenas, né? Por linha 15,
o local vai ser esse aqui, ó, e na ordem crescente aqui eu vou clicar em gerar. Então você observa o que foi que aconteceu. Presta atenção no que foi que aconteceu aqui, ó. A gente fez uma simulação automaticamente, tá? Pegando essas 18, que essas 18 aqui, ó, foi as dezenas que a gente usou para gerar esses jogos aqui, tá? Essas dezenas aqui, ó. Então, a gente fez uma simulação. A gente selecionou o intervalo, que foram essas dezenas, né, a quantidade, e pede aqui para o sistema gerar. E aí você observa o acerto que a gente teve aqui nesses 24 jogos, ó. Teve jogos com 15, teve jogo com 14 pontos, tá, ó. Vários com 12, tá? Então, é assim que você faz para fazer uma simulação automaticamente. Se eu clicar novamente aqui, ó, ele vai fazer outra simulação, ó. Outros 15 números com base nesses 18, tá? E aí você observa a premiação, ó, nesses 24, ó, teve vários de 14. É bem simples e bem fácil, tá? No vídeo 3 eu mostro como deixa as cores para quando você acertar aqui o número ficar colorido, então você vai e veja o vídeo 3, beleza? Então aqui, ó, a gente fez a simulação, tá? Eu tô deixando aqui as telas abertas para a gente não precisar abrir novamente. Digamos que você queria fazer aqui, ó, na sua planilha, só um exemplo, você queria fazer um filtro de números ímpares, né? Então como que funciona filtro, gente? Primeiro você tem que ter a base, tá? A base lá dos números ímpares, tá? Então eu vou colocar bem aqui assim, ó, só para você entender, ó. Aqui eu vou usar a base, então eu vou colocar aqui em M para saber que é números ímpares e eu preciso digitar esses números ímpares para poder fazer o filtro, tá? Olha aí, ó, olha como é simples você fazer uma planilha de filtro usando o nosso boot, ó. Vou colocar até o 25. Digamos que eu quero usar o filtro da dezena da moldura, vou colocar um MO aqui, ó, e vou digitar a dezena da moldura, ó, 1, 2, 3. Ó, digitei a dezena da moldura, tá? Eu tô fazendo só esses dois filtros para vocês entenderem o poder aqui do nosso boot, beleza? Então você vai fazer todo o passo a passo que o boot vai pedir para você conseguir gerar aí os filtros aí despreocupado, tá? Vamos seguir o passo a passo aqui novamente. A gente já tá com o sistema em aberto, né? Ele vai perguntar em qual célula vai ficar os pontos. Os pontos dos números ímpares aqui, ó, vai ficar nesse local, beleza? Então venho aqui, volta aqui, ó, e dou 2 cliques. Ele vai me perguntar em qual célula está a primeira dezena da conferência. A conferência que a gente vai falar aqui agora não é do simulador, e sim dos números ímpares. Então a primeira dezena fica aqui, ó. Então seleciono, volto aqui e marco. Quantas dezenas tem? Números ímpares existe 13 dezenas, então você marca 13 aqui, tá? E ele vai perguntar em qual célula fica a primeira dezena do fechamento. Fica nesse local que já estava, que é esse local aqui, ó, o 12, né? Fica aí mesmo. Quantas dezenas tem os jogos? Tem 15, né? Mesma coisa. Quantos jogos? 24. E o nome aqui, o passo 7, o nome do filtro. Vai ser ímpar. Vou colocar um IM aqui. Ou você poderia colocar ímpares, tá? Você escreve aqui o nome do filtro. E marca confirmar. Pronto. Simplesmente a gente já adicionou aqui um filtro de números ímpares. Com base nesse critério aqui. Tá? Novamente, vamos fazer o filtro da moldura, tá? Só precisa mudar os parâmetros. Agora, os números vai estar nesse, a gente vai colocar aqui, ó, nesse local, o filtro da moldura, seleciona, volta aqui para marcar a referência. Em qual local fica a primeira dezena da conferência, no caso aqui da moldura, fica nesse local, né? Então a gente vem aqui e traz a referência lá, ó, tá? Quantas dezenas, né? Tem 16 na moldura, então você tem que marcar que tem 16 números aqui, ó, na moldura tem 16. Então você marca 16. Aqui, qual local fica a primeira célula do fechamento, né? Como é sempre aqui o jogo, é a mesma referência, total de dezenas mesma, e o total de jogos, 24 jogos, e o nome do filtro. Eu vou colocar MO, tá? Mas você coloca o nome que você quiser. Coloquei os parâmetros do filtro aqui da moldura, clique em confirmar. Pronto. Automaticamente a gente já colocou aqui 2 filtros, e você pode fazer quantos filtros você quiser. Basicamente você vai fazer isso aqui. Ah, eu quero fazer um filtro personalizado, um exemplo, né? Então seria um filtro, digamos que seria um filtro 1, só um exemplo, ó, F1. Filtro 1, você que vai digitar os números para fazer a filtragem, né? Então eu vou digitar aqui uma sequência. E depois você pode apagar esses números e pode mudar. A mesma coisa se você quiser deixar esses personalizados também, né? Mesma coisa, a gente vai mudar a referência, tá? Agora o filtro 1 vai ficar nesse local, tá? Aqui vai mudar, que vai ser nesse local aqui, ó, selecionei, né? Total de dezenas eu vou colocar 16. Os jogos, aqui continua a mesma coisa. E aqui eu vou colocar F1, para ele saber que é o filtro 1. E clique em confirmar. Ó. Então a gente já criou 3 filtros de forma simples e automática, sem você precisar saber nada de programação. Só seguir o passo a passo, tá? Então esse filtro aqui, ó, eu deixei ele personalizado. Então, ó, quando eu apago, ó, os pontos aqui apaga. Quando eu vou digitando aqui, ó, uma sequência qualquer, ó, não precisa mais, digamos que fosse a repetida do último concurso, né? Só bastava você digitar aqui, ó, as dezenas repetidas do último concurso, que ele ia
fazer o filtro para você aqui, ó, tá? Então, gente, aqui com essa opção, você é capaz de fazer aí infinitamente a quantidade de filtro. Detalhe, os números do filtro tem que estar assim, ó, na horizontal. Se você for colocar os números do filtro na vertical, não vai funcionar. Tem que estar assim, ó. E esses filtros aqui, gente, se a sua planilha, quando você for fazer ela, se você não quiser que esses números fiquem visíveis para as pessoas verem, é simples, ó. Você seleciona aqui, ó, o intervalo que você quer, clica aqui com o botão direito em cima de qualquer local selecionado, ó, e vem aqui, ó, e clica em ocultar. Assim, ó, o filtro ele tá lá, mas a pessoa não consegue ver e não consegue mexer no filtro, mas o filtro vai estar funcionando do mesmo jeito. Então você pode fazer isso para você ocultar alguma coisa da sua planilha que você não quer. Para exibir, novamente seleciona aquele intervalo lá, pegando aquele local que está oculto, vem aqui, ó, e clica em exibir. Ele volta novamente, tá? Então ficou bem top aí essa opção que você pode fazer na sua planilha usando esse sistema aqui, ó, de conferidor. Você pode fazer vários filtros, só seguir esse passo a passo, né? E você vai conseguir. E aí infinitamente você pode criar aí vários filtros fazendo esse passo a passo, tá? E aí muita gente não sabe como ativa, né? Então se você quiser colocar aquela opçãozinha, ó, vou só subir aqui para cima, tá? Para ficar melhor. Você seleciona aquele intervalo, ó, vem aqui página inicial e vem aqui, ó, classificar filtro e clica aqui filtro, ó. Você já colocou o filtro. Então digamos aqui, números ímpares, ó, quero fazer uma filtragem de jogos que tenha 9 números ímpares, ó. Deu OK, ó. Ele sobrou aqui, ó, ainda 3 jogos daqueles 24 jogos, tá? Então, gente, é bem simples, é assim que funciona. Não quer mais os filtros, vem aqui, ó, e remove. A única coisa que você tem que ficar atento, isso eu mostro também no nosso curso de Excel para loteria, quando você vai salvar essa planilha, e se você bloquear essa planilha, nesse local aqui, ó, quando você clicar com o botão direito, proteger planilha, aqui, ó, você tem que marcar essa opção, ó, usar autofiltro. E aí você coloca a senha para você proteger sua planilha. Porque se você não fizer isso, ó, esse filtro aqui não vai funcionar. Então aqui, ó, a planilha está bloqueada, ó, eu não consigo deletar, mas eu consigo usar o filtro. Porque na hora que eu fui salvar ali, ó, eu vim aqui na opção proteger a planilha e eu marquei aqui a opção autofiltro, ó. Se eu desmarcar ela e colocar um bloqueio, eu não consigo fazer o filtro, tá? Então é assim que você consegue bloquear uma planilha e deixar o filtro funcionando. Isso a gente mostra no curso Excel para loteria com mais detalhes, beleza? Outra coisa que a gente colocou aqui, ó, só para você entender, foi nessa parte aqui do melhores dezenas. Para mostrar essa opção aqui, ó, melhores dezenas, eu vou criar aqui uma nova planilha e venho aqui, ó, baixar resultado, tá? Vou selecionar aqui o resultado da Lotofácil e vou clicar em baixar. Pronto, ó. Nosso boot, gente, ele atualiza os resultados automaticamente, tá? Então todas essas modalidades aqui, ó, você que tem um boot pode atualizar os resultados aí das suas planilhas. Então, a nova função aqui que a gente colocou aqui em melhores dezenas, ó, você pode definir aqui os 10 últimos resultados da Lotofácil, tá? Vou pegar aqui os 10 últimos resultados, ó, só para você entender. Vou selecionar aqui o intervalo dos 10 últimos resultados da Lotofácil. Vem aqui, ó, melhores dezenas. Gente, isso aqui é simples, tá? Isso aqui é simples. Automaticamente o boot ele vai dizer nesses 10 resultados aqui que a gente está analisando qual é a melhor dezena. A melhor dezena é a 12. A 12 ele saiu 10 vezes em 10 resultados. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aqui, ó. Por isso que o boot está dizendo aqui para nós, ó, a dezena 12, ó, ela é a melhor dezena. 10 vezes, tá? Então, gente, o boot ele já te dá mastigado automaticamente, sem você precisar ter dor de cabeça para poder encontrar as melhores dezenas. E aqui, ó, ele classifica pra gente, ó, as dezenas das melhores para a pior. A pior é a dezena 3, ó, 2 vezes, tá? Então você pode montar seus jogos, tá? A nova função que a gente colocou aqui agora é que você pode transferir essas dezenas aqui para uma planilha. Beleza? Como que faz? Ó, vem aqui, ó, transferir dezenas. Você seleciona aqui o local que você quer e você vai clicar aqui, ó, transferir dezenas. Ele vai te perguntar quantas dezenas você quer transferir. Observa que aqui, ó, no boot, ó, ele mostra que esse intervalo a gente está analisando 25 dezenas. Da melhor para pior. Então, digamos que você queria que o sistema trouxesse para você, ó, as 10 melhores dezenas. Você coloca o número 10 aqui, ó, e dá OK. Pronto. Simples, rápido, o sistema ele trouxe aqui as 10 dezenas para você com base nos 10 últimos concursos.
Ah não, eu não queria as 10 dezenas, eu queria as 25 dezenas para me ver aqui na ordem como que fica. Você vem aqui, coloca o número 25 e dá OK. Pronto, terminou aqui o processo. O sistema, ele colocou aqui pra gente, ó, as 25 dezenas na ordem da melhor para pior. Então a pior lá é a 3. Então a gente colocou esse novo recurso que você pode transferir. A gente analisou aqui, gente, ó, os 10 últimos resultados, mas você pode fazer isso aqui para você analisar aí vários resultados aí de boa, ele vai funcionar, tá? Você pode fazer várias vezes isso aqui que ele vai te mostrar, tá bom? Então esse novo recurso que a gente colocou aqui também, que você pode transferir as dezenas para a planilha. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que a gente colocou no nosso sisteminha, foi a opção, gente, de chamar no WhatsApp, tá? Se você tem aí clientes, tem uma planilha com clientes, e esses clientes, se você precisa entrar em contato, o nosso boot ele já abre a conversa com o WhatsApp para você de forma simples e automática. Então, digamos que você tem um número de um cliente, tá? Eu vou colocar aqui, para vocês entenderem, o meu número mesmo de contato, tá? Então, eu vou colocar o DDD mais o número, ó. Coloco 981 30 41 35. Então, aqui, ó, tá o número do telefone do meu cliente. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Aqui tá o número, tá? Só estou mostrando para vocês aqui, ó. Então, quando você seleciona esse número aqui, ó, de um telefone, você vem aqui, ó, chamar no WhatsApp, automaticamente ele vai abrir uma página web, tá? E ele vai entrar em contato no WhatsApp. Quando você tem vários números, então seleciona e vem aqui chamar no Zap, que ele vai abrir a conversa lá no WhatsApp para você. Claro que você tem que conectar lá, aparelhar o seu celular com o computador para poder fazer essa função. Se você seleciona uma célula vazia e clica aqui, ó, chamar no Zap, ele vai pedir para você digitar o número. Então você faz a mesma coisa. Digita o 85, tá? 981 30 41 35, tudo junto, tá? Tudo junto e dá OK. Novamente ele vai abrir uma nova página e vai conectar aí com o WhatsApp para você conversar com a pessoa. Então tem esses recursos aqui que a gente colocou. Ou tá vazio, né? Ou você seleciona vários telefones. Digamos que você tem uma lista de números com 50 clientes. Então você não quer digitar, você clica aqui, ó, e chama, que ele abre a conversa para você no WhatsApp aí com o seu cliente, tá? Então foi esse recurso que a gente colocou no nosso boot. Outra coisa que a gente tirou no boot, tá? ChatGPT, gente, a gente teve um probleminha, tá? Deixou de funcionar o nosso código, então a gente desativou. ChatGPT não está funcionando no momento. Breve, quando a gente conseguir atualizar os códigos, a gente disponibiliza e eu aviso para vocês. Então o ChatGPT agora, ele não está funcionando no momento, mas breve com certeza ele vai voltar a funcionar, tá bom? Então, gente, essa foi a atualizações que eu fiz no nosso sistema. Se você ficou com curiosidade, tá? Capaz de fazer muito mais coisas. Isso aqui foi só uma pequena mostra, uma pequena demonstração que eu fiz. Se você quer entender, vai lá no nosso canal, procura lá por BootWS e você vai ver todos esses recursos aqui funcionando, tá? Tudo isso aqui o sistema ele faz para você de forma simples e rápida e automática. A mesma coisa, gente, ó, do jeito que eu mostrei para vocês que a gente pode colocar na ordem crescente, vocês podem misturar, ó. Então você já tem um fechamento pronto. Se você quiser, vem aqui, ó, embaralhar dezenas, ó. O sistema ele misturou também, tá? Continua a mesma coisa, só que ele misturou, ó. Toda vez que você clicar, ele embaralha ali os números. Basta você selecionar o intervalo que você quer e embaralhar, tá? Ou então, né, mesma coisa, seleciona o intervalo aqui, ó, e clica aqui na ordem crescente, ele deixa em ordem crescente, tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato aí que eu vou te ajudar no que for preciso, tá bom? Então, desde já agradeço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.